Olá, meu amigo e minha amiga. Vamos continuar aqui estudando a Lei de Abuso de Autoridade. Já tivemos um bloco em que resolvemos 7 questões. Agora nós vamos resolver mais 6 questões e com essas 13 questões, acredito que você já estará com uma certa bagagem para continuar estudando essa lei, ter mais segurança na resolução de outras questões e, sobretudo, ter segurança na hora de fazer a prova. É importante sempre estar estudando, ler a lei e também, claro, resolver as questões. Aqui tem questão de mais de um nível. Tem nível superior, tem também nível médio. Não sei se tem alguma de nível fundamental. A gente vai vendo aqui quais são os cargos, de qual é a banca e qual é o ano da questão, de acordo com a questão que a gente for apresentando aqui no slide. Não esqueça, meu amigo, minha amiga, que aqui na descrição do vídeo eu deixo possibilidade de você adquirir material sobre a lei de abuso de autoridade, essa de que estamos falando, mas também sobre outros assuntos. Lembre também que eu estou preparando material para quem vai fazer concurso de guarda municipal. Se você tem interesse em fazer concurso de guarda municipal, não deixe de conferir o material. Veja lá, está na Hotmart. Se você não gostar do material, você pode ter o seu dinheiro de volta. O material está com um preço bem interessante. E o melhor de tudo, a gente tem desconto de até 50%. Tudo aí na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida durante a resolução dessas questões, eu peço que você deixe um comentário. Eu vou responder o comentário. Preferencialmente, dependendo do tipo de dúvida que você tiver, eu posso fazer um novo vídeo complementando esses para que você possa ter exatamente a sua dúvida resolvida. E a sua dúvida, claro, que pode ser também a dúvida de outras pessoas. Interessante que a nossa resolução de questões leve em consideração justamente as dúvidas que as pessoas que estão interessadas no assunto que estão aqui estudando com a gente têm, né? Mais interessante do que a gente ficar repetindo algum assunto que você já conhece muito bem. Então vamos lá, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas e também considere adquirir o material para a sua preparação. Material sempre esquematizado, com muita questão, com também teoria, resumido, mas não daquele resumido exagerado, né? Preciso ter uma substância no assunto, então a gente não faz aquele resumo que deixa praticamente nada, não. Você tem que realmente ter bastante contato. A gente deixa um resumo intermediário para que você tenha bastante contato com a matéria e vá para a prova sabendo mesmo, tendo tido tempo suficiente de contato com a matéria, para não correr o risco de achar que você sabe na hora da prova descobrir que não sabe. Vamos, sem mais delongas, resolver a primeira questão. Essa é uma questão. Deixa eu pegar aqui a caneta. Essa é a primeira questão. Essa primeira questão é da PRF do ano passado, 2021, feita pelo CESP. E diz assim: qualquer agente público, ainda que não seja servidor e não perceba remuneração, pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. O que é que você acha? A lei de abuso de autoridade ela é feita para coibir o abuso de autoridade praticado por agentes públicos. Por agentes públicos. E aí a questão está dizendo que a pessoa não precisa ser servidor, que o agente público não precisa ser servidor, pode cometer abuso de autoridade. E está dizendo que o agente público que, mesmo não recebendo remuneração, também pode cometer crime de abuso de autoridade. O que é que você acha? Se você não leu a lei, você vai ficar tentado, se você não teve contato com o assunto, você vai ficar tentado a achar que isso aqui está errado. Ora, o sujeito nem é servidor e já pode cometer abuso de autoridade, ora, ele nem recebe remuneração e pode cometer abuso de autoridade, pois fique sabendo que sim, agente público é um conceito muito amplo. Então, o cara não é servidor, mas ele pode estar exercendo uma função pública, ele pode ter um emprego público. Em tese, qualquer agente público pode cometer abuso de autoridade. É claro que determinada situação, determinada função que você exerça, pode ser difícil vislumbrar a situação de você cometendo abuso de autoridade por não ter na sua função, digamos assim, uma circunstância que favoreça. Mas, em tese, qualquer agente público pode cometer abuso de autoridade. E isso está no artigo 2º da Lei 13.869, que é a nova Lei de Abuso de Autoridade, essa que a gente está estudando. Okay? Então, artigo 2º
dê uma conferida lá no artigo 2º da lei, nova lei de abuso de autoridade, você vai verificar que realmente é muito amplo e que qualquer agente público pode cometer abuso de autoridade sem mesmo que não seja um servidor público, mesmo que não seja um agente público numa condição permanente de vínculo com o Estado, desde que, e mesmo que não receba remuneração, não importa isso. Qualquer agente público pode cometer o crime de abuso de autoridade, questão certa. Por que eu fico repetindo isso? Porque é importante que você tenha bastante contato com a lei. Então, eu falo, eu repito, eu anoto. Enquanto eu estou falando em outra questão, às vezes eu volto a citar tudo isso daqui, porque é aquela coisa, se você tem bastante contato com aquela informação, você vai absorvendo esse conteúdo de uma forma mais, digamos assim, mais suave e mais duradoura. Se você ouve, se você vê, se você tem esse contato permanente, você vai, tenha certeza, aprender muito mais. Por isso, o material que eu faço, eu não resumo demais. É preciso resumir porque não temos o tempo, todo o tempo do mundo para estudar. Temos muita coisa para estudar, às vezes o edital sai e você tem pouco tempo. Mas não adianta pegar aqueles que chamam Memorex, né? Coisas assim muito resumidas e achar que você vê aquele negócio e achar que na hora da prova você vai lembrar. Não, é preciso que tenha um desenvolvimento lógico, um raciocínio que você faça em cima daquele assunto. E para você ter esse raciocínio em cima daquele assunto, o resumo não pode ser resumido demais. A menos que esse resumo resumido demais tenha sido você próprio que tenha feito. Aí você, claro, durante o resumo você vai estar tendo aquele contato, você vai estar aprendendo muito, né? Mas pegar resumo resumido demais, não caia nessa bobagem, não. Você tem que ter um certo tempo de contato com a questão para poder você ter um bom desempenho. Vamos agora para a próxima questão. A próxima questão, que é de escrivão de Polícia Civil do Pará, também de 2021, da banca AOCP. Diz assim, ele pede a incorreta sobre a lei de abuso de autoridade, pede a incorreta. E aí ele vai dizer, letra A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. É verdade, não configura abuso de autoridade. Isso é uma previsão que está no artigo 1º, parágrafo 2º da lei 13.869, que é a nossa lei de abuso de autoridade. Então, se o sujeito praticou certa conduta que possa até ser tipificada lá a partir do artigo 9º como crime de abuso de autoridade, conduta típica do crime de abuso de autoridade, se ele cometeu esse erro por uma interpretação equivocada ou uma avaliação errada dos fatos, das provas, ele não vai estar cometendo crime de abuso de autoridade. Até porque a gente vai ver que para cometer o crime de abuso de autoridade é necessário que haja dolo específico, é preciso que haja uma finalidade específica na conduta. Então, se o cara interpretou mal a lei, se o cara avaliou mal os fatos e provas, ele não teve essa intenção, aquela finalidade específica de prejudicar, aquelas hipóteses que a gente vai ver já. Ele simplesmente se equivocou, então ele não vai estar cometendo crime de abuso de autoridade, e isso está expressamente previsto no artigo 1º, parágrafo 2º da lei. Ok? Então, letra A está correta, né? E a gente está procurando a incorreta. Letra B, os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Incondicionada. Incondicionada a quê? Incondicionada à representação do ofendido, da vítima. O Ministério Público, tendo conhecimento da existência do delito e tendo os indícios da autoria, quem foi que praticou aquele delito, ele deve já iniciar a ação penal, independentemente de qualquer provocação. Então não está condicionada à representação da vítima. É uma ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada, para quem não sabe, é aquela que a autoridade responsável por promovê-la deve fazer livremente e sem necessidade, sem pedido de ninguém. Ele mesmo sabe que é um dever dele e ele vai lá e inicia a ação penal pública incondicionada. Nesse caso aqui da letra B, se o Ministério Público, que é
quem deve propor a ação nos crimes, ação penal, nos crimes de abuso de autoridade, nada fizer, claro que o ofendido pode usar, lançar mão da ação penal privada subsidiária da pública, mas isso aí já é a exceção. A regra é os crimes previstos nesta lei, na lei de abuso de autoridade, são crimes de ação penal pública incondicionada. Incondicionada, grave isso, incondicionada. Então, letra B está correta também. Estamos procurando a errada, né? A incorreta. Letra C. São possíveis efeitos da condenação, dentre outros, a inabilitação para o exercício do cargo. Correto até aqui. Inabilitação para o exercício do cargo é um dos efeitos da condenação. Ok? Mandato ou função pelo período de 1 a 8 anos. Do que está tratando aqui a lei? Olha, gente, houve o crime de abuso de autoridade, foi apurado e uma pessoa, o agente causador daquele delito, foi condenado. Se ele foi condenado, dessa condenação na esfera penal, decorre alguns efeitos, outros efeitos, além da própria da prisão, se for o caso, né? Da multa, enfim. Decorre outros efeitos. São três efeitos que estão no artigo 3º, eu acho, no artigo 3º, nos três incisos do artigo 3º. Não, o artigo 3º fala da ação penal, né? Então é artigo 4º, os três incisos do artigo 4º que falam dos efeitos da condenação. Efeitos da condenação. O primeiro é tornar certo o dever de indenizar. Alguém praticou o crime, causou um dano à vítima, então é certo o dever de indenizar. Não se questiona, ele deverá ser condenado a pagar a indenização à vítima. Ok? Agora, tem mais dois efeitos. Um é a inabilitação para o exercício de cargo público. Quando eu falo cargo, aí pense assim, cargo, função, mandato, tudo isso. Mas aí eu vou falar só cargo, e você entenda que é qualquer atividade estatal, qualquer função, mandato, cargo, qualquer atividade em nome do Estado, ok? Então, a inabilitação para o exercício do cargo é o segundo efeito da condenação penal. Segundo efeito. E um terceiro efeito é a perda do cargo. Então, se o cara não tem o cargo, ele não vai poder assumir um cargo em até de 1 a 5 anos, né? Que esse é o período que a lei dá. E se ele tinha um cargo, ele vai perder. Só que, em todos os casos, não. A gente vai ver, no decorrer das questões, que a gente vai ver que tem alguns requisitos para esses dois efeitos. O único efeito certo é a de tornar certa a obrigação de indenizar. Esse é o primeiro efeito, mas os outros dois dependem de condições. Mas a questão aqui está errada. Ele diz que são possíveis efeitos, dentre outros, porque existem mais dois, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública. Ok, só que ele erra aqui ao definir o prazo como sendo de 1 a 8 anos. Então não é 8 anos, são 5 anos. De 1 a 5. 1 a 5 anos. 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos. Letra, então, essa está errada. E a gente está procurando a errada, né? A incorreta já é o gabarito da questão. Mas vamos ver as outras alternativas. Letra D. A perda do cargo, do mandato, da função pública, como efeito da condenação, está condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não é automática, devendo ser declarada motivadamente na sentença. Olha só, aqui é o terceiro efeito da condenação, que está no artigo 4º, inciso 3º, que é a perda do cargo. A perda do cargo, ela de fato é um dos efeitos da condenação, mas, como diz a questão aqui, ela está condicionada à ocorrência da reincidência. Então, para que haja a perda do cargo, é necessário que haja reincidência. Então, na primeira vez que se comete o crime de abuso de autoridade, não já é caso de perda de cargo, nem mandato, nem função. Ela é ainda só no caso de reincidência. E deve ser fundamentado na sentença. Então, ela realmente não é automática, deve o juiz fundamentar, deve o juiz verificar se é caso de reincidência para poder aplicar esse efeito. Ok? Então, está correta.
E a letra C, entre as possíveis, aqui já é outro assunto, entre as possíveis, que está no parágrafo 5º, né? Aqui está na sequência, mais ou menos. Entre as possíveis penas restritivas de direitos, penas restritivas de direitos, substitutivas das penas privativas de liberdade, está a suspensão do exercício do cargo, da função do mandato, pelo período de 6 meses, com a perda dos vencimentos. Correto. O indivíduo foi condenado a uma pena privativa de liberdade. Ela pode ser substituída pela restritiva de direito. E a lei diz quais são as penas restritivas de direito e diz que uma delas é justamente a suspensão do exercício do cargo. E aí o prazo está correto. O prazo está correto de 1 a 6 meses. Então a suspensão é de 1 a 6 meses e também é com a perda dos vencimentos e vantagens. Algumas questões dizem que é sem a perda dos vencimentos, então está errado, né? Mas aqui é uma suspensão que pode ir de 1 a 6 meses e sempre com a perda dos vencimentos e vantagens. Até porque, se não tivesse a perda dos vencimentos e vantagens, deixaria de ser uma, digamos assim, uma pena, uma sanção e seria até um prêmio, né? Ficar sem trabalhar e ainda receber seria um prêmio, então não faz sentido. Ok, achamos então a resposta da questão. Vamos à terceira questão, que é da FGV, também de 2020, para técnico do Judiciário de Rondônia. Ok? Vamos lá. Constitui delito de abuso de autoridade cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar. Aí ele vai dizer. Isso aqui é que trata da invasão de domicílio ou cumprimento de determinada diligência, né, cumprir o mandado de busca e apreensão, estão lá no artigo 22. E aí lá, no artigo 22, inciso 3º, ele diz que quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas e antes das 5 horas, isto é, naquele período que ali que se aproxima do fim do dia e da madrugada do início do outro dia, vai cometer crime de abuso de autoridade. Então não se pode cumprir mandado nesse momento. Mesmo que você esteja com mandado lá, você não vai poder cumpri-lo nesse horário. É proibido. E aí a questão, essa daqui é simples, mas aí você só acerta se você tiver lido a lei, se você tiver tido contato ou com uma aula que fala disso, tiver resolvido questões, para gravar isso daqui. Então é letra D, né? Após as 21, tem prova que diz antes das 21 e depois das 5. Aí você, se leu muito rápido e não fixou muito bem o assunto, você vê aquilo 21 e 5, então correto. Mas a questão é, às vezes eles trocam o antes por depois, após. Então tem que ter cuidado com isso. É após as 21 horas, ou seja, depois das 9 da noite, já está tarde demais para você cumprir o mandado, né? E antes das 5, a pessoa nem acordou, digamos assim, ainda está no seu repouso, também é proibido. A pessoa vai ter que esperar das 5 da manhã para poder cumprir o mandado. Então é após as 21. Se eu chego na casa do indivíduo às 21 em ponto, eu posso cumprir. Se eu chego às 5 em ponto, eu posso cumprir. O que eu não posso cumprir é às 4h59 da manhã, por exemplo, ou às 21 horas e 1 minuto, aí já passou, você não pode cumprir. Ok? Então, letra D, essa foi fácil, é só você gravar. Depois das 9 da noite, que é 21 horas, e antes das 5 da manhã, não pode cumprir nenhuma diligência dessa. Não pode, não. Não pode invadir a residência de ninguém, não pode cumprir, não. Próxima questão. Quinta questão das nossas 6 que vamos resolver agora. Também é do CESP, da Polícia Federal. Desculpe, não, da Polícia Civil do Distrito Federal, agente de polícia de 2021, feito pelo CESP. Caracteriza, olha só aqui, caracteriza abuso de autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar fora do horário de expediente forense feito sem justa causa. Uma questão parecida com aquela. E você vai ter que lembrar que o cumprimento é proibido depois das 21 horas
E antes das 5. Nossa, como está ficando estranho aqui. Antes das 5 horas. Então é nesse período que não pode. Ele fala que expediente forense não. Se você não leu a lei, você vai dizer, nossa, realmente faz algum sentido depois do expediente, se fechou, não tem expediente forense, como é que se cumpre o mandado? Aí você pensa, nossa, realmente o expediente forense normalmente vai até o fim do dia, então faz todo sentido. Não faz sentido, não. Não faz sentido porque a lei diz que é diferente. A lei diz que é após as 21 horas e antes das 5 que não pode cumprir. A lei disse, mesmo que fizesse sentido não cumprir durante as primeiras horas da noite ou antes das 6 da manhã, por exemplo, mas a lei disse expressamente que é após as 21 que não pode cumprir e antes das 5 horas, então você tem que respeitar esse comando legal. Então, 5 horas, antes das 5 e depois das 21 horas. Então, está errado, né? Questão errada. Questão errada. Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz: CESP também, da Polícia Civil de Sergipe, agente de Polícia Judiciária. A perda do cargo em razão de condenação por crime de abuso de autoridade é de efeito automático, procedendo-se o afastamento do servidor público a partir do recebimento da denúncia. A gente já viu aqui essa questão, né, de efeitos da condenação. Aqui diz que a perda é de efeito automático. A gente viu na questão anterior que não é de efeito automático. A perda do cargo precisa ser fundamentada na sentença. A perda do cargo precisa respeitar critérios, né? Precisa que haja reincidência. Está no artigo 4º, parágrafo único, dizendo que a perda do cargo não é automática, ele precisa da reincidência, ele precisa ser fundamentado na sentença. Então, a questão está errada, é necessário que haja a reincidência, marcar aqui, errado, é preciso que haja reincidência, e é preciso que seja fundamentado na sentença. Então não é automático, precisa que seja justificado, fundamentação na sentença. Então, questão errada, a perda do cargo, assim como a inabilitação para o exercício de cargo, função, mandato também não é automático, precisa de reincidência. O único efeito que é automático é a certeza de indenizar. Que é o primeiro efeito, mas esses dois efeitos da condenação não são automáticos. Vamos agora à última questão desse bloco, para a gente encerrar. A VUNESP, Prefeitura de Bertioga, também questão de nível superior, Procurador Municipal. Então, todas as questões foram de nível superior, né? A respeito da lei de abuso de autoridade, assinale a afirmativa correta. Então, estamos procurando a correta. Os crimes nela previstos só se caracterizam se praticados pelo agente público com a finalidade específica de prejudicar outrem ou de beneficiar a si próprio. A gente sabe que, conforme o parágrafo 1º do artigo 1º, é necessário que se tenha uma finalidade específica para se cometer um crime de abuso de autoridade. Ainda que você seja agente público, ainda que você pratique a conduta típica, que estão a partir ali do artigo 9º da lei, tem várias condutas, ainda que você pratique, por mais abjeta, por mais feia, por mais reprovável que seja a conduta, mesmo que você pratique a conduta típica, mesmo que você seja um agente público, se você não praticar aquela conduta com uma finalidade específica que a lei diz, você não vai estar cometendo crime de abuso de autoridade. Pode estar cometendo crime, mas não é um crime de abuso de autoridade. Então, essa letra A fala de finalidade específica. Só que aqui a lei fala em só, ela limita.
E aí, para que essa questão esteja certa, a única possibilidade de finalidade específica seria prejudicar outrem ou beneficiar a si próprio. Só que a lei vai além disso. A lei vai além disso. Existem outras possibilidades. Por exemplo, aqui, prejudicar outrem ou beneficiar a si próprio ou a um terceiro também. Então, si próprio ou terceiro. Então, aqui já é complementando. Prejudicar outro ou beneficiar a si próprio ou terceiro. Ou pode ser também por capricho. Capricho ou satisfação pessoal. Satisfação ou capricho pessoal. Pode ser também. Você comete crime de abuso de autoridade se praticar a conduta tipificada como crime por um capricho ou para atender para se satisfazer pessoalmente, ou para prejudicar outrem, ou para beneficiar a si próprio ou a um terceiro. Então, você pratica o crime só porque você quer prejudicar alguém. Então, você cometeu o crime de abuso de autoridade. Você praticou o crime para beneficiar a você próprio, ou para beneficiar alguém, um amigo, alguma pessoa, um terceiro. Você também cometeu o crime de abuso de autoridade. Então, você tem a primeira e já a segunda. E a terceira é para satisfazer um capricho pessoal, uma satisfação que você quer ter. Então, você tem, não é só para prejudicar outrem ou beneficiar a si próprio. Então, a questão está errada, porque ela restringiu demais. Existe mais possibilidade, embora prejudicar o outro ou beneficiar a si próprio seja uma possibilidade, mas não é só essa, e a questão está errada por falar no só. Se ela tivesse tirado o só, estaria correta. Então, errada. Vamos agora à letra B. Prevê como sujeito ativo o agente público, servidor ou não, até aí tudo bem, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso até aqui está tudo certo, isso é a previsão do artigo 2º que fala do sujeito ativo do crime. Qualquer agente público, qualquer pessoa em tese pode cometer um crime de abuso de autoridade. O problema da questão é o que diz aqui na sequência, excluídos os militares, que são regidos por lei própria. Não, os militares não são regidos por lei própria quanto a isso, então não exclui os militares. Isso aqui a questão vai estar errada por conta disso. Ela vem correta até aqui, mas ela diz que exclui os militares. Não, civis e militares respondem nos moldes da Lei 13.869 de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade da qual estamos falando aqui, ok? Então vamos, letra C. Os crimes nela previstos são de ação penal pública incondicionada, inexistindo previsão da ação penal privada subsidiária. Aqui, vamos lá. Ela diz que é incondicionada. A gente já viu que realmente a ação penal é incondicionada à representação. O Ministério Público, sobre a existência do delito, tem uma ideia de quem tenha sido o autor do delito, deve promover a ação penal. A ação penal pública é incondicionada à representação. Correto até aqui. O problema é que, e se o Ministério Público, nada fizer, não intentar a ação penal, deixar rolar como está e a vítima fica olhando aquilo acontecer sem poder fazer nada. Então, a lei prevê, isso já existe, não é só na lei de abuso de autoridade, essa possibilidade de o ofendido ir atrás da persecução penal, já que o Ministério Público nada fez. Mas aqui na lei de abuso de autoridade, ele diz expressamente isso mesmo, que se o Ministério Público não propuser a ação, o ofendido pode intentar essa ação por meio do que a gente chama de ação penal privada subsidiária da pública. E a questão diz que inexiste a previsão. O erro é dizer que não inexiste. Existe a previsão. Existe a previsão de ação penal privada subsidiária, portanto, também está errada essa alternativa. Letra D. Prevê como efeito da condenação, novamente, que a gente vê na questão de efeito, dentre outros, inabilitação para o cargo. Isso é um efeito da condenação? É um efeito da condenação. São 3 e um deles é esse. Inabilitação para o exercício do cargo. Você vai ficar sem poder assumir um cargo público, função, mandato, por um período. E qual é o período? 1 a 5 anos.
período de 1 a 5 anos, também correto. Então, até aqui, a gente tem como efeito da condenação a inabilitação para o exercício de um cargo, mandato ou função, pelo período de 1 a 5 anos, correto até aqui. Condicionada à ocorrência de reincidência, a gente viu na questão anterior que a inabilitação, assim como a perda do cargo, também precisam de ocorrência de reincidência e precisam ser fundamentados na sentença. E não é automático, diz aqui a questão, devendo ser declarado na sentença. Correto, perfeito, bonitinha, muito boa essa questão, muito correta. E é justamente isso que a lei prevê mesmo. Então, a gente tem o gabarito aqui, que é a letra D. Mas vamos, então, ver a letra E para a gente concluir a questão. Prevê como pena restritiva de direito, a gente já vai aqui para outro assunto que é pena novamente. Veja que as questões elas trazem muitos assuntos numa questão só. Prevê como pena restritiva de direito, substitutiva da privativa de liberdade, dentre outras, a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato. Essa questão até aqui está certa. Uma das penas, a gente até já viu na questão anterior, restritiva de direito é a suspensão do cargo. Suspensão do cargo, mandato ou função. Isso é uma pena. A outra pena é o quê? Prestação de serviço à comunidade. Então, até aqui correto. Prevê, dentre outras, a suspensão do exercício do cargo, do mandato da função. Correto até aqui. Pelo prazo de 1 a 6 meses. O prazo também é esse. O prazo da suspensão também é esse, de 1 a 6 meses. Cuidado para não confundir os prazos. Ó, aqui. A inabilitação é de 1 a 5 anos. A inabilitação é de 5 anos, que é um dos efeitos da condenação, né? Agora, a pena restritiva de direito é de 1 a 6 meses. Então, não misturar esses prazos, gravá-los direitinho. Aí diz, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens. O que é que você acha? Eu cometi um crime, tive a suspensão do exercício do meu cargo, mandato ou função, por 1 a 6 meses, fiquei em casa. Eu vou receber a minha remuneração? Não, claro que não. Vencimentos e vantagens não serão pagos, porque se eu receber, seria um prêmio para mim. Ficar sem trabalhar e ainda receber. Não é verdade. A lei diz que perde. A gente já viu em questão anterior que realmente a gente perde, que cometer o crime de abuso de autoridade e tiver essa pena restritiva de direito substituindo uma privativa de liberdade, a gente fica sem receber remuneração de 1 a 6 meses. Então, a questão está errada por isso aqui, que ele sem prejuízo da remuneração, na verdade é com prejuízo da remuneração. Ele vai ter a remuneração, não vai receber a remuneração, ok? Então o erro está aqui. Ok? Então letra E também incorreta e conferimos então que de fato a correta é a letra C. Ok? Vamos então encerrar a nossa aula, mas não esqueça de deixar seu comentário, deixar sua dúvida, deixar sua sugestão, sua crítica aqui nos comentários. Não esqueça também de dizer de onde você está assistindo para que eu tenha uma noção de onde são as pessoas que estão vendo essas aulas e que têm interesse em fazer esses concursos públicos e estudar esse tipo de assunto, ok? Não deixe de ver também a descrição do vídeo onde tem material para você dar uma olhadinha se te interessa, material esquematizado. Com desconto, com cupom, veja lá, cupom de 50%, então tá uma maravilha, beleza? Vamos terminar por aqui, em breve a gente tem novos vídeos com esse assunto, abuso de autoridade, e outros assuntos que caem nos concursos de segurança pública. Não esqueça, se você estiver interessado em ser guarda municipal, estamos fazendo um materialzinho muito bom para quem vai ser guarda municipal no próximo concurso. Ok, meu amigo e minha amiga, tchau, tchau, até a próxima, valeu.